Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Amigas e amigos da TV Sol de Indaiatuba e região, nós estamos no 48.1 HF e chegando em toda a região. E também nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, no endereço TV Sol 48. Você pode ver a nossa programação pelas mídias sociais ou no 48.1, que chega também em Elias Fausto. Eu estou falando que chega em Elias Fausto porque nós vamos conversar aqui, bater um papo com uma pessoa, com um jovem, que da paradeira, da lentidão de Elias Fausto, ele foi até a rapidez da Fórmula 1. Começou como garoto, iniciou pilotando kart, e aí pilotando cavalo, andando de bicicleta devagar em Elias Fausto, ele ficou rápido. E pilotando um cavalo que tem 4 patas, ele acabou pilotando o carro que tem 4 rodas. Que história, hein, Marcelo? Olá, Zé, tudo bem? Você tem história, hein? É um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado. E realmente, Elias Fausto não tinha como se diz, uma aptidão na cidade para corrida. E eu participei de romaria, andava de cavalo. E realmente lá era cavalo, bicicleta, tudo. Então eu acabei escolhendo coisa de criança, assim, um caminho assim bem diferente do normal, digamos assim, principalmente da cidade. Eu tinha colocado que você tinha começado aí no kart, mas você começou, na verdade, com autorama, né? Exatamente. Se for ver o início mesmo, foi no autorama. Porque, para mim, o autorama já era uma coisa profissional. Assim. Eu encarava como criança como uma coisa séria. Para mim não era uma brincadeira, né? E seu pai sempre empurrando? Não, na verdade não. O meu pai, ele nunca foi muito ligado à corrida e foi uma coisa minha mesmo. De assistir na televisão. Você que inventou esse negócio? Foi puramente de assistir televisão. Então você mexia com autorama moleque, com quantos anos? Eu devia ter uns 8, Sim, 9. Na 8, verdade, 9 anos. O irmão meu que ganhou o autorama e eu capturei o autorama dele, tomei conta. Começou a tomar conta do autorama dele. Exatamente. E foi na época que eu me interessei por Fórmula 1, foi na época de 86, 87, 88, que foi o auge, assim, digamos, de Nelson Piquet e Ayrton Senna, né? Então, a época que eles dominaram os dois, né? Então. E o Emerson? O Emerson não cheguei a acompanhar, porque o Emerson foi antes, né? Então, foi antes. Minha época 86 ou 87? 86, 87. Sim. Na época que o Senna estava na Lotus preta, depois na Lotus amarela, e 88 que ele foi campeão. Foi bem naquele período que os dois estavam... Mas depois você pulou pro kart. Depois do autorama você foi pro kart. Então, o autorama, na verdade, é uma brincadeira, né? Eu costumo dizer é uma brincadeira, mas é um brinquedo. O autorama é um brinquedo. O kart não, já é uma coisa... Já é um automóvel. E era uma coisa assim, eu queria correr, e eu não fazia a mínima ideia de onde começava. Para mim, corrida era o que eu via na televisão e só, né? Sim. E na época, Jandir, que era um conhecido nosso da cidade, amigo do meu pai, ele corria de kart nas pistas de rua. Naquela época tinha corrida em Sorocaba, Itu. Tinha algumas competições de rua. De rua. E eu fui assistir, adorei, falei, isso daqui que eu quero. Eu vou atrás desse negócio. E aí fui atrás. E aí foi aquela insistência gigantesca para conseguir o kart, tive que trabalhar em oficina mecânica com 10, 11 anos de idade, trabalhando na oficina para poder entender da mecânica, aprender um pouco, para poder convencer meu pai de me dar um kart e eu começar a andar. A coisa foi se desenrolando. O papai é italiano, mas a mãe é turca. Então... Turquinha, não, a gente fala sim. turca carinhosamente, mas sim. Na verdade é árabe. É árabe, exatamente. Ela é síria ou é libanesa? É sírio. Síria. Exatamente. Mas ela, quem na verdade... que é mais seguro, a mãe ou o pai? Os dois são, viu? No início, quem deu mais apoio para mim, assim, para começar, foi minha mãe, na verdade. Porque meu pai não ligava muito, eu acho que ele imaginava que era só um negócio, uma coisa passageira. Então, quem me ajudava mais, assim, a emprestar a caminhonete, para pôr o kart em cima, para levar para algum lugar para andar, era ela. Então, foi no começo. Aí, mais para frente, quando a coisa ficou um pouquinho mais séria, eu comecei a correr de kart em Campinas. Aí meu pai começou a apoiar. Acho que ele viu que daí estava
tava sério e ele falou, vamos fazer, Mas vamos fazer direito. esse negócio de correr com kart, que nem você, que tem que ter o carro e tudo mais, é mais despesa do que... Você faturou alguma coisa por isso ou Não, não? na verdade, na carreira inteira é só Só despesa. porque se você pegar... E é despesa bem grande, eu costumo comparar às vezes com outros esportes, eu vejo o pessoal Sim. falar às vezes, a pessoa vai jogar tênis ou natação, alguma coisa profissional e precisa de dinheiro, tudo. É para pouca coisa, para Isso, uniforme, você precisa, enfim, pouca coisa. às vezes o dinheiro para poder morar fora. Sim. Na corrida você precisa desse dinheiro para morar fora Só e dinheiro que para equipe. no kart você já foi vice-campeão de kart em Campinas. O que você conquistou no kart? O kart eu comecei em Campinas, fui vice-campeão em Campinas, depois fui correr em São Paulo, lá em Interlagos, que é o Interlagos? berço lá mesmo das corridas, né, no kartódromo. Fui vice-campeão também, mas aí com o pessoal mais forte, com o Felipe Jafone, com o Max Wilson, os pilotos que já eram mais Mais consagrados lá. E depois aí eu já parti, eu fiz um pulo meio rápido já pro Fórmula, digamos assim, pro carro de corrida de verdade. O Fórmula Ford. Isso, Fórmula Ford. Então explique para nós, o kart é para jovens até que idade? Na verdade, assim, o kart, hoje em dia, principalmente, o kart é uma categoria meio que à parte. Hoje em dia tem muito adulto que corre só de kart. Ah, é. Tem muito piloto profissional que ficou profissional do kart. Do kart. Não é uma coisa, digamos assim... O Rubinho Barrichello começou no kart também? A maioria dos pilotos Ah, começou a no maioria? kart. A maioria, a grande maioria. E... O que é o kart? Explique para nós aí. O kart é um carro meio pequeno, Não, é isso? o kart é uma estrutura tubular, é tipo uma gaiolinha assim, mas ele é bem... Às vezes a pessoa acha que é um brinquedo, um negócio pequeno, mas é uma coisa altamente assim, rápida e com uma aderência incrível. Ele gruda no chão. Ele gruda no chão, é muito rápido, tem uma... Ele anda a que velocidade? Kart profissional mesmo. Tem alguns de aluguéis que são mais fracos, que o pessoal faz mais fraco. Mas esse profissional que você competiu lá chega a Interlagos. 130, 140 por hora. 130, 140 por hora. Então, assim, dá para machucar bem, é um negócio sério. Se bater é complicado. Agora, kart nunca capota, porque ele gruda muito no chão, né? Capota? Sozinho não, mas Não. assim, em disputa capota. Em disputa ele pode bater. pegar roda com roda. Roda com roda pode acontecer, Eu, né? felizmente, nunca capotei no kart, então... Sim. Mas já tive várias, já quebrei Agora, costela. você em 90 e pouco, 93, você foi para a chamada Fórmula Ford. O que é Isso. Fórmula Ford? Então, Fórmula Ford, na verdade, quando você fala de Fórmula, você conhece Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 3000... Hoje tem Fórmula Porsche, por exemplo. O que é isso? Então, na verdade, o que eles chamavam de Fórmula é carro monoposto, é estilo Fórmula 1, digamos assim, é aquele carrinho charutinho com a roda de fora. Sim. Né? Isso, na verdade, é o Fórmula. Então, Fórmula Ford, Fórmula isso é o 3. Fórmula. Isso. Carro Porsche, Stock Car é o que eles chamam de carro de turismo, que é um carro com um aspecto de carro mesmo. Mas, então, esse é Fórmula Ford, o que é? É esse carrinho, como que eu disse, tipo um charutinho, é um mini Fórmula 1. É um mini Fórmula 1, mas com visual, mecânica Ford? com motor Ford. Ah, o motor é que é Ford. Isso. Então a Ford, na época, ela patrocinava o campeonato, apoiava e o motor era dela. E a Ford patrocinava isso para fazer um merchan da empresa, é isso? Sim, sim. Era um campeonato muito forte no Brasil. E aí você acabou participando de Fórmula Ford aqui no Brasil ainda? Sim, sim. Eu fiz o campeonato brasileiro, aí a gente fez uma equipe bem caseira e a gente acabou comprando um carro antigo e trabalhando com ele. Foi legal. Você chegou a ser vice-campeão também? Chegou Sim, no pódio, foi um campeonato, para surpresa nossa, eu ganhei as 3 primeiras corridas. Depois eu tive problemas no meio do ano, mas com o começo bom assim me E segurou. escola? Você participava muito disso? O que você estudou, Marcelo? Deu para fazer isso junto com a escola, né? Quando eu fiz a Fórmula Ford, eu estava no 3º colegial. Então, o meu colegial eu fiz correndo de kart e correndo de Fórmula Ford. Então, dava para conciliar os dois. Mas sempre fiz escola pública, estudei em Elias Fausto até o colegial. Até onde deu? Até o 3º. Até o colegial, até o Isso. 3º colegial. Exatamente. E depois você fez o que mais? Aí foi onde eu parei, no 94, quando eu Você foi para a Inglaterra? fui para Inglaterra. Cheguei a prestar vestibular para fazer engenharia mecânica aqui no Brasil, mas abandonei para... Você entende bem de mecânica, mas não... Na prática. Na prática. E como é que você foi parar na Inglaterra? A convite de alguém? Como é que é esse negócio? Como é que funciona isso? No final do ano de 93, com a Fórmula Ford, a gente acabou conhecendo o que na época era empresário do Rubinho Barrichello, e ele levava alguns pilotos para fazer testes lá fora.
E aí ele acabou me chamando para participar de um teste, Ah, é? no final Em do função do seu 93. desempenho aqui. E aí no teste eu fui bem, a gente acabou vendo que era um caminho bom correr lá. E outra coisa também, aquela época foi no início do Plano Real. Então o dólar estava 1 por 1. É. Então era mais barato correr de Fórmula Ford na Inglaterra do que correr aqui no Brasil. Mas veja bem, quando você foi correr para lá, você aceitou um convite dessa pessoa ligada ao Rubinho aí. Isso. E foi para lá. Mas como é que você se sustentava lá? O pai tinha que ajudar, a mãe? Exato. Nesses anos, nos anos iniciais principalmente, é lógico, a mãe e o pai davam uma mão com a parte de moradia, de despesas minhas, e a gente conseguiu alguns patrocinadores. Desde a época do kart, a gente conseguiu patrocínio para o kart, para a Fórmula Ford também foi na base do patrocínio, e para a Inglaterra eu fui também. Então quando é Fórmula Ford, a Fórmula Ford foi inventada para vender a imagem da Ford. Sim. E você carregava outras merchants? Sim, De sim. quem? De quem, por exemplo? Pode falar. Nesse início, um dos primeiros patrocinadores meus foi a Microcamp. Ah, Microcamp. Bem no início. Ah, eu lembro disso, é mesmo. E assim, o custo das equipes lá fora para correr é muito grande. Então, não é uma coisa que familiar com a minha família não dava para bancar nem a troca de pneu. Sim. Então, realmente, era o que a gente conseguia de patrocínio, com aquilo eu tinha que ver o que eu ia conseguir correr. Então, assim, era em função a gente fechava alguma coisa de patrocínio, com esse valor eu ia lá, negociava e arranjava alguma coisa para correr. Basicamente foi isso. É mais por paixão mesmo, porque é administrar a miséria, é isso? Não, totalmente. Não é com fins lucrativos, porque Fins lucrativos, né? é só... E, na verdade, é todos os outros. Você vê mesmo o Schumacher, o Rubinho, todos que tiveram sucesso na Fórmula 1, até chegar lá, eles só gastaram. Assim, o próprio Schumacher, ele só conseguiu entrar na Fórmula 1 pagando pela vaga. Então você imagina às vezes que é convidado, andou de graça. Não, ele pagou. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar com essa história instigante aqui do Marcelo Batistuzzi. Mas antes de gente ir para o intervalo, fale, entre os grandes corredores, você falou em Schumacher, você falou em Senna, você falou em Piquet. Quem é o cara para você? O cara que é o cara que... Para mim... Que foi o bambambam da Fórmula 1. Para mim, realmente foi o Senna, pela Senna. época. Eu cresci... Por que o Senna? Se o Schumacher tem mais títulos... Não, eu ia falar que em segundo, eu diria que junto com o Senna, para mim, é o Schumacher. Eu acho que em termos de piloto mais completo, eu acho que o Schumacher é o melhor que tem. Mais do que o Senna, de tipo assim, um piloto completo mesmo. Você acha que ele tinha uma técnica completa, boa? Eu acho que era até mais completa. Mais refinada. Agora o Senna, ele tinha... E esse piloto inglês agora que ganha Hamilton. tudo aí? O Hamilton? O Hamilton também não tem nem o que falar, né? É outra... Quem ganhou mais títulos? Eu acho que o Hamilton igualou o Schumacher. Igualou o Schumacher. Ele tá tentando passar o Schumacher agora. É um sujeito Não, é fora de categoria, é né? fora do comum. É fora do comum. Só que é difícil você comparar, porque se você vê mesmo lá fora, comparando em números, mesmo o pessoal de fora, que no Brasil você ainda pode falar que aqui todo mundo torce mais pro Senna, acompanhou, mas mesmo lá fora, o Senna também é uma unanimidade em termos de lista, assim, de melhor piloto da Fórmula 1. De top, vamos dizer. Porque eu acho que a agressividade, a entrega dele na corrida, assim, era um negócio Fantástico, né? fantástico. Que legal. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo para tomar um café e já voltamos já com Marcelo Batistuzzi, que, como eu disse, lá é um garoto aplicado, obstinado, que começou lá em Elias Fausto com Autorama, depois deu um jeito de arrumar um kart e acabou indo para o mundo. Nós vamos ouvir um pouco mais a história do Marcelo Batistuzzi daqui a pouquinho. Voltamos já. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin.
nosso Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Pois é, Marcelo, você esteve na Inglaterra e lá você já conquistou títulos. Olha, no início foi difícil, os primeiros anos lá de resultado assim não foi tão bom o primeiro ano, mas isso foi em 94. Em 95 eu mudei de categoria, fui para a Fórmula Vauxhall, que na verdade... Só uma coisinha, quando você foi para a Inglaterra, você já sabia inglês bem ou não? Não. Não? Infelizmente eu não tive que aprender na Você marra. levou o sotaque de Ilhas Fausto para... Eu levei o sotaque do interior para lá e na verdade eu fui para o interior da Inglaterra, né? Eu fui, para piorar ainda, eu fui para Norfolk, que é uma região bem rural da Inglaterra, que tem um sotaque dificílimo, assim. Ah, é? Então era muito difícil entender o que eles falavam. Mas assim, eu não posso dizer que eu sofri com isso, porque para mim eu levava na... Você estava à vontade. A vontade era tanta de correr que o restante lá, onde eu ia morar, o que eu ia comer, com quem eu ia falar. E aí você participou do campeonato inglês? Isso, fiz o campeonato inglês, que assim, a Inglaterra é a base do automobilismo, principalmente naquela época, né? Então, assim, todo mundo que correu, você pegar o histórico, o Emerson, o Piquet, o Senna, o Rubinho, todos foram para a Inglaterra, fazem as categorias de base na Inglaterra e depois... Deixa eu perguntar pela oportunidade. Falar em Inglaterra é o básico E qual a marca que é a máquina? Que é a máquina quente. O que? De carro, você diz? Em termos de carro. No momento? No momento e da história, desses tempos todos. É a Mercedes, é a Ferrari, é a Ford, quem que é? Qual é a marca? É difícil, daí é muito gosto pessoal. É gosto pessoal, mas qual é o seu gosto pessoal? Qual é a sua marca de carro? Olha, o carro atual meu, eu tenho um Chevrolet. Sim. Mas assim, eu nunca liguei para carro, pessoal mesmo. Eu sempre tive... o carro pessoal não interessa, o seu negócio é carro de corrida. Mim... Mas então vamos falar em carro de corrida. Qual é o carro? Qual é o carro? Eu acho que assim... São os Mercedes ou é a Ferrari? Não, a Ferrari tem um nome... Depois que você acompanha mais a história, aprende um pouco mais sobre a história das corridas, não tem como dizer que a Ferrari não tem um tchan a mais. Agora, em termos de tecnologia, a parte alemã é muito forte. Até para carro de rua, você vê a Mercedes, BMW, sabe? Estão num nível também muito bom. Mas também marcas japonesas também são fantásticas. Então, mas em termos de carro de corrida... Pensando em corrida, eu acho que Ferrari é Ferrari. Tem aquela... É italiano. Aquela paixão a mais, assim, não é só... Ele a mais a Ferrari. Exatamente. Segundo seria a Mercedes. Sim, eu acho que porque ultimamente quem tem ganho os campeonatos é a Mercedes, né? Sim. São os Mercedes. E como marca, né? Porque antes, em corridas, tinham muitas equipes inglesas que a equipe era inglesa e só trazia um motor, por exemplo. Então não era... Hoje em dia não, hoje em dia que são as marcas. Quanto tempo você ficou na Inglaterra? Você ficou na Inglaterra um tempo, depois você foi para a Europa continental, né? Eu fiquei na Inglaterra, eu morei na Inglaterra em 94, que foi o meu primeiro ano lá, 95, 96, aí em 97 fui disputar o campeonato europeu, aí eu morei na Itália. Aí você foi na Itália correr... Por uma equipe italiana. Na verdade, mas com que fórmula? Fórmula Opel. Que na verdade é a mesma coisa, é um carro estilo Fórmula 1, só que o motor da Opel. É basicamente isso. O Opel é de Chevrolet. É Chevrolet. A Opel é a Chevrolet na Alemanha. Marca Chevrolet. Ô Marcelo, e você participou até 90, até campeonato de Monza, né? Que é um templo do... O campeonato mais importante que eu tive de resultados para mim foi a Fórmula Opel em 97. Que aí eu fui campeão europeu e campeão alemão, ganhei os dois campeonatos no mesmo ano e ganhei 9 corridas em Silverstone, Spa, Francorchamps na Bélgica, Silverstone na Inglaterra, Nürburgring. E esse campeonato ele fazia preliminar das corridas de Fórmula 1. Então a gente corria na manhã, antes da Fórmula 1. Então esse campeonato foi muito importante.
para aí, abrir as quando você portas, correu, digamos assim. você ficou quanto tempo na Europa, entre Inglaterra e Entre Europa? Inglaterra, Itália, continental? França foi de 94 até 2001. São 7 anos. Sim, direto lá. Quantos troféus você tem, Marcelo? Ah, hoje, desde não- o começo? Você Não, tem uma não- sala de troféu lá Eu na tenho sua uma casa? estante bacana lá que É? me montou na casa da minha É. mãe, mas Quantos troféus mais ou menos você tem? não sei te dizer, Zé. Não é um absurdo porque, como eu corri, esses campeonatos tinham poucas corridas, então Ah, não é... Claro que você ganha um troféu por ano, então não pode mas ser muito mesmo. deve ter uns 30 lá. Uns 30 troféus. é. Muitos. Você foi campeão de várias coisas, né? O que Sim. você foi campeão? Você foi campeão europeu Da e Fórmula alemão Opel, de Fórmula Opel. Isso, esse é o que eu digo que foi o campeonato mais importante de... E esse campeonato, essa Fórmula 3000, o que é Fórmula 3000, hein? A Fórmula 3000 na verdade, é a Fórmula 2 de hoje. Então mudou o nome, na verdade. Antigamente chamava Fórmula 3000, mudou para a Fórmula 2. É a última categoria antes da Fórmula 1. Então você tem Fórmula 1, Fórmula 2... Então, vamos dizer, o Campeonato Brasileiro, a Série A e a Série B. Isso. Seria a Série B do Mais ou menos, seria o 3000. o 3000. E por que esse nome 3000? O que é 3000? É porque o motor era de 3.000 cilindradas. 3000 cilindradas. É. Então esse era da onde surgiu o nome. Depois mudou para a Fórmula 2. Hoje Hoje chama Fórmula 2. Fórmula 2. Isso. Mas é um carro igualzinho Fórmula 1. E você participou dessa equipe Prost. O que é Prost? Em função do Prost? Então, o Prost ele comprou a equipe Ligier de Fórmula 1 e montou uma equipe própria quando ele parou de correr. Né? Tá. E ele tinha essa equipe de Fórmula 1 e ele montou uma equipe júnior, que chamava, que seria a equipe na Fórmula 3000 para preparar os pilotos para a equipe dele de Fórmula 1. Para a Fórmula 1. Isso. E depois, quando eu fui campeão da Fórmula Opel, eles me chamaram para um teste no final do ano. Eles chamaram o campeão da Fórmula Opel, o campeão da Fórmula 3, todos os campeões, para fazer uma seletiva, digamos assim. E aí eu fui bem e fui para a equipe dele. O que me ajudou isso foi na parte financeira também, porque uma Fórmula 3000 é um campeonato que tem um custo muito alto. E por eu ter sido escolhido para andar na Prost, eu tive que levar 1/4 do valor de patrocínio. Você voltou para o Brasil depois de quanto tempo? Eu parei de correr em 2001. 2001. É. Mas em 2001, o que é essa Fórmula 1, jovem? Júnior. É. Você chegou a participar da? Não, era esse programa da Fórmula 1 Júnior que eu participei, mas não era corrida, era a Fórmula 3000. A Fórmula 3000. Isso. Eu não consegui fazer esse último passo para a Fórmula 1 por questões de circunstância mesmo, porque a Prost acabou, a equipe de Fórmula 1 da Prost teve problema financeiro e acabou fechando. Então, digamos assim, eu tive minha oportunidade ali e acabou dando errado. Todo ex-jogador de futebol acaba no futuro virando técnico, né? Sim. E os grandes corredores acabam virando donos de escuderias. Alguns sim. O Nick Lauda, por exemplo. Sim. Às vezes não dono, mas envolvido com bastante envolvido com a equipe, sim. O Prost virou dono. O Nick Lauda foi consultor técnico, o Berger também, Gerrit Berger, vários. Mas Nick o Prost Lauda acabou se arriscando um pouco mais para querer Nick ser Lauda dono. tinha até uma companhia aérea, não tinha? Tinha. Logo que ele parou, ele teve a companhia aérea. Lauda Air. Lauda Air. Lauda Air. Exatamente. Você sofreu algum acidente, Marcelo? Sofri. Eu tive um acidente grave em 95 de Fórmula Opel e eu bati de frente num barranco e quebrei perna, quebrei calcanhar, quebrei a mão. Fiquei preso no carro. Foi um negócio bem feio. E aí demorou quanto tempo para Olha, remendar? Na época, se fosse hoje, teria sido um pouco diferente a forma do tratamento, né? Uhum. Na época era na base do gesso mesmo, então eu fiquei engessado você foi inteiro. engessado de engessaram tudo as duas jeito. pernas, engessaram o braço, eu fiquei uma múmia, eu fiquei 3 meses de molho e esperando para voltar para correr. Mas assim, foi grave porque no hospital tinha E a problemas decisão também. de voltar para cá? Você diz no final mesmo. O que motivou você a falar, vou voltar para o Brasil? Voltar... Olha, eu acho que eu tive uma noção assim de que realmente estava difícil de eu continuar lá. Assim, minha meta de criança era realmente tentar chegar na Fórmula 1. Eu nunca pensei de criança, falar, eu quero ser piloto profissional e correr o resto da minha vida de tudo que é tipo de carro. Eu queria mesmo Fórmula, carro de estilo Fórmula 1. Né? E nessa categoria você vai subindo essas escadinhas até a Fórmula 1 e não tem como você ficar muito tempo. Por exemplo, Fórmula 3000 você não consegue ficar correndo 2, 3, 4, 5 anos, pelo custo da categoria. Sim. Então você tem meio que uma chance. Sim.
E eu tive minha chance, acabei não dando certo com a Prost, ganhei corrida até de 3 Ganhou mil, como muita disse lá em coisa, Monza, mas não deu para... Porque a coisa vai afunilando, Vai né? Claro. E aí eu já estava também um pouco desgastado com essa parte de correr atrás de patrocínio, desde que eu era moleque, com o meu pai. É catar milho, né? É desgastante. Então, assim, o estresse fora da pista era tão grande também, que chegou, quando eu vi que estava difícil, eu resolvi falar, não, vou parar e vou fazer uma outra coisa e vou partir para outra, digamos assim. E aí você veio para cá e inventou o quê? Quando eu estava correndo lá nos últimos anos, eu comecei a montar um simulador para treinar as corridas. Então, eu montei um simulador para mim, que era uma forma de eu treinar a corrida, mas isso em 99, no ano 2000, então era um negócio bem precário para a época, era uma novidade, né? Sim. E o pessoal que acabou vendo o simulador da equipe começaram a achar interessante. E quando eu vim para cá, eu vim com a ideia de montar um simulador mais para venda, para eventos. Eu estava pensando em que caminho, mas a minha ideia era focar no simulador. Sim. Né? E no fim acabou dando certo, por sortes aí e caminhar aí da Então, história. em 2001 você veio para cá e eu já estava com o projeto do simulador. Já tinha projeto do simulador. Aí eu montei aqui uma empresa de um conhecido meu que era patrocinador, acabou ajudando. E aí com os contatos meus de corrida eu acabei levando o simulador para alguns eventos do campeonato que tinha aqui no Brasil de corridas, de Fórmula Renault. A gente acabou levando o simulador, fechando um pacote de eventos e aí a coisa foi caminhando. Explique para o nosso pessoal o que é um simulador. O simulador, simulador, o cara é mais faz fácil de conta que ele está no como carro. Se fosse um videogame profissional, digamos assim. É um videogame profissional. Então você quem que usa isso? Tem o pessoal que usa para treinar mesmo, que as equipes de Fórmula 1 já montaram simuladores profissionais, mas que é para o piloto treinar e para os engenheiros fazer regulagem de carro nele. Você fabrica isso? Como é que é? Eu fabrico isso, mas eu levo mais para o lado de entretenimento. Então o simulador meu inicialmente era mais para treinamento de piloto. Sim. Depois a gente acabou modificando ele, porque não adianta eu trazer um simulador de piloto profissional para você pilotar, que é difícil, né? Um menino que quer simular aí, que está participando de Fórmula 1, no simulador. Pode comprar um simulador seu. Assim, a empresa, fazem 20 anos que eu São 20 anos que eu estou com a empresa, mas assim, é sempre focada para eventos. Então, a gente fez feira, congresso, convenções, evento corporativo, então é sempre... tem um evento corporativo, vocês levam esse simulador para o pessoal. Exatamente. Monta. Então, por exemplo... Agora, se o cara quiser comprar um simulador, você não vende? Nunca vendemos. Nunca vendemos. Só porque a gente faz realmente para locação. Você faz para locação. Agora a gente está começando a trabalhar numa linha mais para venda. Então, uma coisa que a gente tem projeto mais para o ano que vem. Por exemplo, se o moleque mora numa fazenda, mora numa área interessante e quer ter um simulador em casa, ou num sítio, numa chácara, pode ter, não pode? Pode. Quanto custaria um simulador desse? Hoje em dia tem vários simuladores para venda, esse que a gente está planejando fazer. Mas esse que você fabrica? Olha, um simulador completo é um negócio muito amplo. Você tem um simulador mais simples, que é como se fosse uma estrutura que segura a cadeira, com volante, pedal e computador. Acho que juntando tudo isso, você consegue montar um simulador com 5, 6 mil reais. Mas vai disso até... 30, 40? Não, até 100 mil reais. Até 100 mil reais num simulador. É mais do que um bom carro. É mais do que um bom carro. Se você quiser um simulador bem fiel, que tem hoje, quem são os seus clientes hoje? O negócio de evento está meio devagar também, né? Eu ia falar, a gente está passando um momento bem complicado, porque assim, para a gente da empresa, a pandemia atingiu assim 100%. Que a área de evento, quem trabalha com evento sabe que não teve meio termo, né? A gente não teve como diz, uma queda de faturamento de 50%. A gente praticamente parou. Parou. Né? Parou. Então a gente está trabalhando em outras coisas esperando voltar. E onde que é? Você tem uma oficina, você tem uma fábrica? Onde é isso? A gente tem uma empresa perto do ginásio de esportes. Aqui em Indaiatuba mesmo? Aqui em Indaiatuba. Aí a família já estava morando para cá, por isso que você está aqui, né? Quando eu voltei da Europa... A família já tinha vindo para cá? Foi bem no ano que meus pais vieram para cá. Aí eu acabei voltando, ao invés de voltar para Ilhas Fausto, voltei para Indaiatuba. Sim. Mas tenho contato. Para mim, Ilhas Fausto é um berço. Eu tenho um carinho grande porque passei minha infância Você já foi muito confundido com o Senna, não? Você lembra um pouco o Senna, né? Foi. Na época das corridas é mais fácil ainda, porque
como diz, macacão, boné, você já fica mais Porque parecido. você lembra bem o Senna, né? Mas sim, o pessoal, assim, tem a mesma altura, né? Cabelo, ó, eu estou cabelo bem curtinho, eu acabei de cortar, mas era A parecido, altura sim. é parecida, a parte financeira que não é meio diferente. A parte financeira e a habilidade. É a habilidade A também? habilidade também, né? Não dá para comparar, né? Ai, meu Deus do céu. E o papai mexe com fazenda, mexe com boi também. Você gosta disso? Gosto. É. Acompanho bastante também. Você acompanha também? É, agora a gente tá até cuidando bastante aí da fazenda, porque como tá sobrando mais tempo da Você parte tem tempo para dos você eventos. dedicar aos negócios no campo, né? Exatamente. Mas é gostoso. O seu irmão também? Também, meu irmão é meu parceiro fiel aí da empresa. Na verdade, eu abri a empresa junto com ele há 20 anos. Ah, o seu irmão está na empresa também. E ele é o braço direito dos eventos. E assim. vocês chegaram a ter quantos funcionários lá? Ou é uma coisa artesanal que é pouca gente? A produção é mais artesanal, mas na época de evento, no forte dos eventos, que é coisa de 4 anos atrás, foi uma época que tinha bastante eventos, a gente tinha uns 10, 15 funcionários, assim, o tempo todo Dá um emprego, rodando. uma turma qualificada aí, né? E fora os outros que contratam a parte, né, temporário, tudo. E agora a gente tivemos que dar uma enxugada e esperar um recomeço. Um recomeço. Exatamente. Que legal, foi muito legal. Olha, ô Marcelo, e o Brasil tem jeito? Olha, Você que viveu na Europa e tal, É- isso aqui vai diferente. arrumar um caminho legal ainda ou não? antes da pandemia eu diria que tem, porque assim, o pessoal fala de morar fora. Eu morei fora, morei em Mônaco, eu tive de tudo lá. Eu morei em trailer e morei em Mônaco. Então eu morei desde do lugar mais simples até o lugar mais luxuoso. É. E depois que eu voltei para cá, eu voltei também com a intenção de voltar, porque a vida aqui é bacana, assim. Lá não é essa coisa maravilhosa também que... Aqui é mais light, mais descontraído? É vamos mais dizer? alegre, você Mais tem alegre. o contato com os amigos, com o pessoal. Aqui com a família é maior, entendeu? Lá é uma coisa Você diferente. tem dois meninos, dois moleques, É. muito bacana e tudo mais, né? O que você gostaria que os seus meninos, de repente, fizessem? Isso daí vai depender deles, viu? Sim, mas o que você acha? Você acha que Eu acho que o meu maiorzinho, ele é bem parecido comigo, assim, de ser meio focado no que ele faz, assim. Então, eu quero que ele faça um esporte inicialmente, porque eu acho que é sempre bom jogar, seja lá o que for, fazer futebol, ele tênis. pratica o que hoje? Ele está começando a jogar um pouquinho de tênis. Tênis. E o Jogou um outro? pouquinho de futebol, está com Esse 9 anos. é o Henrico, O Lorenzo. o Lorenzo. É. E o Henrico? E ele fala que ele quer ser cientista. Eu falei, então tá Quer bom. ser o quê? Cientista. Cientista? Então, Olha aí que beleza. Então, mas ele é bem, bem focadão. O Henrico já é mais... Tem a veia mais artística, assim. Ele vai ser mais... Esse é um craque. Esse vai ser o craque. da Esse vai ser família. difícil de descobrir o que ele vai fazer. Tá jóia, Marcelo. Mas a gente tem que torcer que realmente o Brasil melhore, encontre um caminho e que ache um caminho, pensando no futuro, né? Eu penso neles, nos porque filhos que estão eu, vindo aí. como se diz, uma boa parte eu fiz, né? Eu falo que eu tive a oportunidade de ter umas vidas distintas, assim. A época minha de piloto foi um negócio que foram aí 10, 15 anos que parece filme. Você não ganhou muito dinheiro, mas experiência total. O que eu falei, dinheiro eu não ganhei nada, porque o que eu pegava eu gastava. Gastava. Assim. Então não foi só Para pela manter a experiência. máquina funcionando. Mas aquilo me deu a oportunidade de criar a empresa de Conhecer simulador. o mundo Então uma coisa... e criar essa empresa. Exatamente. Que legal. Mas foram mundos completamente diferentes. O tempo meu de corrida é uma coisa que não tem nada a ver com esses 20 anos meu morando aqui no Brasil de volta com a empresa. É outra realidade, é outro né? mundo, assim. Que legal. Este foi o Marcelo Batistuzzi, que da lentidão de Elias Fausto, como eu disse no começo,